Olá, tudo bem? Então, nós estamos ultimamente falando muito mesmo sobre questões sobre o caráter. E nesse caso, vamos nos focar em tipos tóxicos de pessoas que possuem muita falta de caráter e que podem ser perigosas a mim e a você. Mas como aqui o nosso foco é no autoconhecimento, esse conteúdo para ser usado para você estar se autoanalisando e descobrindo qual desses tipos tóxicos você mais tem tendência a se encaixar e começar a se policiar, ou se o caso for sério, buscar ajuda profissional. Mas vai lembrar que esse vídeo não é focado para fins terapêuticos, mas sim para fins de autoconhecimento. E eu não estou me baseando no DSM-5, que é o manual mais usado no mundo por profissionais de saúde mental, mas sim no livro As Leis da Natureza Humana, de Robert Greene, e no livro Efeito Sombra, que é um livro feito por vários autores, visando trazer autoconhecimento sobre a nossa própria natureza interior. E eu confesso também que o vídeo vai ser bem longo, mas por isso, para eu ter atenção, eu vou lançar só esse vídeo hoje, tá bom? Eu não vou lançar 2 vídeos como é o habitual, tá ok? Vamos combinar assim então, você vê esse vídeo até o final, mas também não vai ter outro hoje, para você poder descansar. Então bora lá então. E esse vídeo vai também tratar da questão da infância, nos primeiros anos de vida. Primeiros anos de vida esses que são relacionados à nossa mãe, a quem cuidou da gente na infância. Pois essa é a fase em que o cérebro da pessoa, ou seja, o nosso cérebro, é muito maleável. É como se a mente da criança fosse um cimento fresco que é maleável, mas que vai dar a forma que os pais estimularem, mas que depois que o cimento seca, a pessoa não consegue mais ter tanta facilidade assim para poder estar mudando, o que pode ser um desastre na vida de algumas pessoas. Por isso que nada me irrita mais do que ver pais desequilibrados que transferem o desequilíbrio deles para os filhos, pois essa fase da primeira infância é uma fase de formações profundas de padrões que vão ficar para sempre na vida da pessoa. Seria a mesma coisa você tacar cocô no cimento enquanto ele ainda é maleável e deixar lá secar. Não é por acaso que isso me irrita profundamente quando eu vejo os pais responsáveis. Por isso, então, vamos ver então os 10 tipos tóxicos e relacionar a infância, para ter uma maior compreensão desses padrões que podem ser perigosos tanto a você quanto aos outros. Mas também eu já aviso que de antemão para algumas pessoas pode ter alguns gatilhos, tá bom? Então bora lá então. O primeiro tipo que a gente vai falar é do tipo hiperperfeccionista, que sofre e faz os outros sofrer. É do tipo de pessoa que fala, gosto de tudo certo, sendo que na verdade eles gostam das coisas do jeito deles e do controle que eles exercem sobre os outros. Eles realmente trabalham muito, dão o melhor deles, muitas vezes são workaholics, trabalhando bem mais que os outros, às vezes trabalhando o dia inteiro, e eles realmente querem manter o padrão de tudo elevado, o padrão de tudo que eles fazem. Alguns realmente conseguem ter sucesso na carreira profissional. 2 exemplos bem claros disso é o Steve Jobs, que era muito exigente e brigão, mas um visionário ao mesmo tempo. Outro exemplo, Clodovil Hernandes, que era um sucesso, mas que ninguém conseguia trabalhar com ele. O problema deles é que eles sentem que tem que supervisionar tudo, até as coisas mais simples. E às vezes eles nem querem ter mesmo padrões elevados, mas sim poder ter controle sobre a vida dos outros. E quando as coisas dão errado, achar algum culpado. Geralmente na infância as pessoas têm algumas feridas na educação que foram deixadas pelos pais. Eles sentem que nunca vão poder confiar em ninguém, eles sentem uma necessidade enorme de gerenciar tudo para poderem ter sempre o controle. E nisso muitas vezes destroem o próprio projeto, a própria empresa, a própria família. Mas geralmente o trabalho não flui muito bem, pois devido ao microgerenciamento frenético deles, os projetos demoram para sair do papel. E geralmente eles trabalham muito e acabam pegando algum problema de saúde. E não adianta que eles nunca vão ficar satisfeitos, eles vão sempre encontrar alguma falha no que você fez e daí vão vir os abusos. Agora então, vamos agora falar do segundo tipo tóxico. Agora, no segundo tipo tóxico, que sofre e faz os outros sofrer, vamos falar do rebelde implacável. Então, quem que não gosta de uma pessoa rebelde que quebra as regras? Sempre dá uma quedinha na gente, não é mesmo? No caso do rebelde implacável, é aquela pessoa que aparenta odiar a autoridade, ama os oprimidos e as vítimas da sociedade. Geralmente têm uma certa dificuldade em seguir regras e hierarquia, não gostam de nada da tradição, sempre estão questionando tudo que transmite autoridade. A princípio, aparenta ser legal, não é? Mas o problema é quando isso tudo é só fachada.
com o objetivo verdadeiro sendo de poder ter controle sobre os outros e às vezes até mesmo demonstrando que eles são moralmente superiores, não aceitando ninguém acima deles. Quando você conhece alguém assim, é questão de tempo para essa pessoa arrumar alguma implicância com você. Geralmente na infância eles tiveram uma figura paterna que decepcionou muito eles, ou que realmente foi negligente, pois a figura paterna representa a autoridade para a criança, enquanto a mãe representa o afeto. Mas e quando essa figura paterna, que é de autoridade, falha miseravelmente? E quando essa figura paterna age de forma extremamente autoritária? Aí que tá. Nisso, para os rebeldes, qualquer coisa que cheira a autoridade torna eles extremamente agressivos. Eles não aceitam nenhuma crítica, porque isso pode soar autoritário. Não aceitam ouvir o que os outros pensam, pois pode ser autoritário. Em certos casos, eles nem reconhecem a individualidade do outro, como se o outro fosse obrigado a pensar igual, pois caso contrário soa como autoritário. Caso contrário, você vai ser o opressor e ele o oprimido. O que é contraditório, não é? Uma pessoa que odeia a autoridade sendo autoritária, não é? Sendo que, na verdade, não passam de eternos adolescentes rebeldes que têm dificuldade em ser um adulto com responsabilidade plena e sofrem muito com isso em muitos casos. Eu identifico muito mesmo isso em grupos militantes, como, por exemplo, na cultura do cancelamento, na cultura do ódio do bem, que é essa cultura que usa a intimidação, a perseguição, a intolerância, as falácias de apelo à emoção para justificar comportamentos inaceitáveis, que é esse pessoal que tem um puritanismo muito forte e que tem inclusive uma ridícula competição entre eles para ver quem é mais desconstruído, a turminha da lacração que fica fiscalizando comentários alheios, xingando todo mundo de nazista, fascista, apenas porque mostrou uma opinião divergente. Nenhuma pesquisa científica pode ser feita e mostrar um resultado diferente, caso contrário eles tentam acabar com a carreira do cientista, como tentaram fazer com Jordan Peterson. Tudo com um discurso de opressão, mas que no fundo com uma sede de poder, em que são eles os opressores. E o engraçado é que quando eu converso com uma pessoa assim, para tentar entender ela, na maioria esmagadora das vezes, teve um problema muito mal resolvido com a figura paterna, que é a figura da autoridade. Chega a ser incrível. Agora vamos então para o terceiro tipo que sofre e que faz os outros sofrer, que é o extremo oposto desse que eu acabei de falar agora. Vamos falar do moralista implacável. Eles estão sempre inseguros, sempre comunicando uma urgência a ser resolvida e conseguem se comunicar muito bem. Mas ao mesmo tempo, quando você olha mais fundo, eles agem de forma extremamente oposta. Vejo muito isso em alguns movimentos ultraconservadores, por exemplo. O exemplo mais notável disso é o ex-governador de Nova York, Eliot Spitzer. Ele prometeu uma caçada às prostitutas com um discurso muito moralista de limpar Nova York da promiscuidade, falando que a prostituição é inaceitável, defendia impeachment de políticos que se envolviam em casos extraconjugais. Porém, não demorou muito para ele ser flagrado com uma prostituta. Outro exemplo, o famoso pastor Ted Haggard. Ele sempre com um discurso inflado e moralista contra os homossexuais, a favor da moral e dos bons costumes, até ele ser descoberto com um relacionamento gay, e diga-se de passagem que era um relacionamento regado às drogas. O mesmo aconteceu com o deputado americano do estado de Ohio, Wesley Goodman, que defendia um discurso muito homofóbico em prol dos valores da família e foi flagrado no próprio gabinete fazendo sexo com outro homem. Logo depois que a polêmica estourou, ele renunciou. E as pessoas assim estão em todos os lugares. Na minha família mesmo, já teve, por exemplo, um líder religioso local super moralista que ficava apontando o pecado de todo mundo como se ele fosse representante de Deus aqui na Terra e nós fôssemos o rebanho ignorante. Porém, mais tarde foi descoberto que ele traía a esposa com uma fiel da igreja de cerca de 18 anos, tinha uma outra família com uma outra mulher, roubava o sócio, rejeitava os filhos e foi até expulso da igreja por um motivo que eu não faço ideia qual foi, mas que vinda dele eu não duvido nada. Ou seja, muitas vezes pessoas que condenam os outros em público, mas com questões que elas mesmas próprias não conseguiram resolver bem dentro delas. Geralmente são coisas relacionadas à liberdade e ao prazer. Mas por que isso acontece? Porque geralmente na primeira infância dessas pessoas, muitas vezes elas se sentiam muito culpadas e condenadas pelo desejo e pelo prazer e pelo impulso que elas tinham, sofrendo uma forte repressão. Então eles crescem muitas vezes reprimindo isso dentro deles, mas projetando nos outros.
principalmente contra os outros que não se reprimem assim, vendo essas pessoas com muita inveja, ficando muito magoadas, principalmente quando vêm essas pessoas se divertindo, expressando essa inveja não tratada com um viés meio que moralista, que seria mais aceito socialmente, usando palavras até bonitinhas e nobres para as multidões, sempre com um viés condenatório para corrigir tal imoralidade. Por isso que eu sempre digo muito cuidado com as pessoas muito santas. O engraçado é que tanto o rebelde implacável, que a gente falou agora há pouco, quanto o moralista implacável, podem ser do mesmo pai negligente. Por exemplo, eu já conheci 2 irmãos, filhos de um pai militar muito autoritário com eles na infância, e o engraçado é que mesmo tendo a mesma educação, os dois tiveram direção extremamente opostas e nada saudável na vida adulta, devido a esse pai desequilibrado que eles tiveram. A menina foi para a extrema esquerda, ficou uma lacradora, odiando todo e qualquer tipo de autoridade. Já agora o outro, o irmão dela, ficou de extrema direita, defendendo, por exemplo, o cura gay, defendendo intervenção militar para restabelecer a moral, a ordem, os bons costumes. Impressionante, não é? Para você ver. Vamos falar agora então do quarto tipo que sofre e faz os outros sofrer, o personalizador. O personalizador é uma pessoa muito empática, muito sensível à vontade dos outros, sabe ser agradável e muitas vezes transmitem uma certa paz e calma. E são muito inteligentes, atenciosos e aparentam aceitar tudo o que os outros pedem. Parece ser bom demais para ser verdade, não é mesmo? Pois é, mas o problema é que eles têm uma tendência super destrutiva de levar tudo para o lado pessoal. Até um comentário que você fez pode acabar machucando eles devido à sensibilidade deles e eles ficarem um bom tempo remoendo isso, te vendo como um ingrato. E o pior, eles tendem a exigir muitas vezes o mesmo que eles fazem pelos outros. E por vezes arrumam brigas por isso, sempre se vendo como as injustiçadas, sendo que mais cedo ou mais tarde essas pessoas podem te culpar por alguma coisa que você aparentemente não retribuiu. O motivo disso, geralmente, é que na infância não tiveram muito amor e proteção dos pais e carregam essa ferida, essa carência ainda na fase adulta, forçando, esperando e exigindo isso das pessoas. Sendo que o problema é que além deles sofrerem muito, eles também fazem os outros sofrerem. E além deles abusarem dos outros com esse estilo deles, eles também são facilmente vítimas de abusos, principalmente com pessoas com características narcisistas, que a gente já falou muito aqui já no canal. E agora vamos então para o quinto tipo que sofre e faz os outros sofrer, o dramático magnético. Ele sabe muito bem cantar, ele sabe contar histórias, são muito inteligentes e divertidos. Ou então, às vezes, nem é com a pessoa, mas sim com a vida no geral. Com certeza você já conheceu alguém que o único assunto é reclamar da vida de alguém. Só isso, mais nada. Esse tipo de pessoa só te procurava para falar mal de alguém ou de algum problema que aconteceu com ela. Mas que quando você arrumava uma solução, logo se esquivavam, tentavam evitar o raciocínio, logo a pessoa aparecia com outro problema ou às vezes até ficava profundamente ofendida, pois o objetivo dela não é resolver o problema e sim ter a atenção. Sendo que no começo da interação eles até que são convincentes e despertam piedade na gente. Afinal, quem que não tem piedade por uma pobre vítima? Mas com o tempo ficamos desgastados, ficamos saturados, pois é a pessoa que vive para isso e só procura a gente para isso. Geralmente quando eles eram crianças, eles viram que para conseguir a atenção dos pais, que não davam muita atenção, eles tinham que fazer algum tipo de problema, gerar algum drama, para os pais poderem ir lá dar atenção para eles. Internalizando isso e levando isso para a vida adulta, como se eles pensassem conscientemente assim: para eu ser amado, eu tenho que mostrar problemas, eu tenho que fazer drama, sendo que eles mesmos não sabem que eles pensam assim, é algo inconsciente. Sendo que esse hábito continua ainda na fase adulta para conseguir a atenção dos outros. E o resultado são pessoas que inconscientemente sempre arrumam algum problema para poder terem atenção. E ficam nesse ciclo ao longo da vida, sempre se posicionando como vítima, sempre arrumando algum motivo para estar brigando, para arrumar algum tipo de drama, para terem a atenção da pessoa. E muitas vezes, quando um problema está resolvido, é questão de tempo até arrumarem outro. Eles não são perigosos como os outros que a gente falou agora há pouco, pois o máximo que eles fazem é de fazer você perder tempo e ter desgaste emocional ouvindo eles,
E às vezes até ficam ofendidos quando você não dá atenção a eles. No mais isso. Mas tem casos em que eles podem falar mal de você para todo mundo, contando com riqueza de detalhes o mal que você fez para eles. E pior, é sempre convincente, pois eles são especialistas nisso, afinal é um comportamento que eles têm enraizado neles ao longo de uma vida. Agora então vamos falar então do sexto tipo que sofre e que faz os outros sofrerem. Vamos falar do grande falador. Eles têm ideias geniais para colocar em prática, são muito convincentes, são muito bem intencionados, têm uma fala calorosa que passa confiança, mas eles precisam de você e você, como você é uma pessoa boa e educada, você ajuda. Lindo, não é? Mas eles nunca terminam nada do que começam, sendo que o objetivo deles é meramente atenção e controle sobre os outros. E quando os projetos deles falham, botam a culpa em alguém ou falam que deu errado porque não teve apoio suficiente. Em certos casos até arrumam alguém para ser escravo e fazer todo o trabalho duro e no final vai culpar essa pessoa por não ter dado certo. Mas por que isso acontece? Acontece porque geralmente eram pessoas que tinham pais muito autoritários que no menor erro tomavam uma represália, uma bronca. Então eles aprendem a internalizar a ideia de que se eu quero ser amado, eu não posso cometer o mínimo erro e tenho que encantar com a perfeição. Mas a forma que eles colocam esse pensamento em prática na vida adulta é desastroso. É de uma forma que eles tentam impressionar os outros, conseguir colaboração, mas não prestando conta, sempre com alguma desculpa e de não conseguir tirar os projetos dele do papel ou qualquer outra coisa que ele planeja. Agora, então, vamos falar então agora do sétimo tipo tóxico que sofre e que faz os outros sofrer. É o sexualizador. Eles têm uma baita de uma energia sexual, são muito sedutores, não reprimem em nada o desejo, mas você pensa, ué, mas isso é natural, são pessoas livres. Todo mundo deveria ser livre assim e viver em paz com a própria sexualidade. Só que não, ao menos no caso do sexualizador. Essa regra não se aplica quando é um comportamento destrutivo e que traz prejuízo na vida da pessoa ou das pessoas com quem ela convive, ainda mais sendo um comportamento compulsivo, vindo de uma fonte obscura, que geralmente é abuso na infância. A pessoa que passa por isso, geralmente na infância, sofreu algum tipo de abuso sexual dos cuidadores. Às vezes até mesmo de forma discreta, como toques, olhares ou outras formas. Então essas pessoas crescem vendo o sexo como uma forma de autoavaliação. No começo da vida delas, até que é uma vida assim sexualmente agitada e que elas gostam, afinal. Eles estão novos, livres, leves e soltos, mas à medida em que vão envelhecendo, não conseguem mais sexo da mesma forma e entram em colapso, às vezes desenvolvendo estresse, ansiedade e depressão. E pode também trazer sofrimento aos outros. Por exemplo, na vida profissional, em que a pessoa mistura sexo e trabalho. Mas aí você pensa, mas ué, Sálvio, mas isso é sexo. Como o sexo pode trazer sofrimento, já que é consentido de quem recebeu? E é aí que você se engana. Imagina, por exemplo, o cara que é gerente, sofre com isso e coage as estagiárias para suprir essa vontade dele usando o cargo que ele ocupa e elas aceitam com medo de perder o estágio que foi difícil conseguir para concluir o curso e elas se sentem muito mal com isso. Imagina também, por exemplo, a mulher casada, mas que vive traindo por não conseguir controlar isso, pois é uma compulsão. Mesmo ela amando o marido. E às vezes até mesmo destrói uma amizade, que era para ser uma amizade muito boa, mas que ao sexualizar a amizade, destruiu ela. E por aí vai. Mas é claro que a gente não pode generalizar e falar que todo mundo que tem um apetite sexual elevado, que tem muita prática sexual, passou por isso. De forma alguma, isso até é um preconceito nojento. Ainda mais se não traz prejuízo para a pessoa e ela controla a vontade dela, aí não é um problema. O problema que eu estou falando aqui é quando a fonte é um abuso na infância, mesmo que discreto, e esse abuso na infância fez a pessoa ter um comportamento compulsivo, destrutivo, em que ela sofre muito mesmo e que ela se vê na necessidade de ter sexo como ferramenta de autoavaliação. Em que se ela não tiver sexo, ela pode até entrar em depressão e que é a tendência natural do que pode acontecer com ela ao envelhecer. O que é bem diferente das pessoas que têm uma vida sexual muito ativa, agitada, mas que não sofre por isso. Agora então vamos falar então do oitavo tipo tóxico que sofre e que faz os outros também sofrerem, que é o príncipe ou a princesa mimada. Eles naturalmente expressam um sentimento de superioridade e a gente até gosta de conhecer eles, afinal a confiança deles é motivadora.
Mas com o tempo eles começam a achar que você deve fazer tudo para eles, tudo que eles querem, afinal. Ele é um príncipezinho e ela é uma princesinha. Eles têm que serem servidos e mimados, como os pais deles fizeram. Na infância, os pais faziam de tudo por eles, criaram eles em uma espécie de bolha em que não podiam sofrer nenhuma frustração ou tristeza, com um forte desejo se replicarem nos comportamentos na vida adulta, em que parecem que vivem uma síndrome de Peter Pan, em que qualquer coisinha ficam bravinhos, fazem beicinho, começam a fazer cobranças, culpando por alguma coisa, alegando que não estão sendo retribuídos pelo que fazem, mas que por detrás dessa criança ferida, esconde um adulto que é incapaz de ter uma vida de responsabilidade plena. Uma vida adulta com direitos, mas com obrigações. Assim, eles vivem tentando encontrar alguém que dê o mesmo cuidado e mimo que os pais deram. E realmente a pessoa que é assim, ela sofre muito mesmo, pois ela não consegue ser um adulto funcional. E é muito fácil se entregar aos vícios para ela, como o vício às drogas e às bebidas. Inclusive, já vi muitos casos já de pessoas que foram muito mimadas na infância, tiveram tudo do bom e do melhor, tinham tudo para dar certo na vida profissional, mas que hoje são moradores de rua devido à dependência química que teve origem na frustração ao chegarem na fase adulta e que encontraram no álcool uma resposta para esse problema. Já vi pessoas que se mataram, outras que desenvolveram uma dificuldade tremenda na vida profissional, não conseguindo parar em nenhum emprego, mas que mesmo essas pessoas tendo dificuldade financeira, mesmo assim ainda elas querem usar roupa de marca, querem almoçar todos os dias em restaurantes que servem pratos executivos, sendo pessoas extremamente abusivas nos relacionamentos. E é complicado tanto ser uma pessoa assim, quanto conviver com ela, pois são eternas insatisfeitas. Agora então eu vou falar do nono tipo tóxico, que sofre e faz os outros sofrerem. A pessoa falciane, a típica pessoa falsa. Mas antes eu quero falar uma coisa séria com você, eu preciso da sua ajuda e eu nem sei como que eu vou falar, pois é uma coisa muito grave que tem acontecido. Mas eu vou quebrar o silêncio e eu vou falar. Então, tem um youtuber grande, que com certeza você conhece, que eu fiz amizade. E esse youtuber, ele vive pedindo dinheiro emprestado e não devolve. E eu vou falar quem é, pois ele faz isso com todo mundo. Vou ser sincero, é sacanagem a pessoa mendigar dinheiro emprestado e não devolver. E ainda ficar ostentando ainda luxo nos vídeos dela e ainda pagando de moralmente elevada no canal dela. Sabe quem que é esse youtuber mau caráter? Então eu vou falar agora. Eu quero que você preste atenção no seu comportamento nessa história que eu inventei. Você reparou como que você prestou mais atenção nessa parte do que nas outras partes do vídeo? A depender da situação, você até parou de fazer o que você estava fazendo para poder saber quem que é esse suposto youtuber, através dessa fofoca que eu inventei. E agora que você vai entender a pessoa que é muito falsa, que no caso seria eu contando essa história. Geralmente são pessoas que sabotam a vida dos outros, fazem muita fofoca, mentem muito e ao mesmo tempo são muito carismáticas, sociáveis, inteligentes e usam essas máscaras como mecanismo de defesa, seguindo um duplo padrão. Mas por que a pessoa falsa usa fofoca e a mentira na vida adulta? Porque nada melhor para criar um vínculo rápido com os outros e ter atenção do que dando notícias quentes sobre alguém, conseguindo assim ser o centro das atenções, que nem eu consegui agora há pouco com você. Geralmente são pessoas que na infância mentiam muito, às vezes era até mesmo mecanismo de defesa para burlar os pais super rígidos e que ao mesmo tempo eles queriam também ter a fé desses pais. E com o tempo eles se tornaram grandes mentirosos com muita experiência. E na vida adulta ficam pessoas muito carismáticas, muito legais e que conseguem ser o centro das atenções, mas que ao mesmo tempo ferra todo mundo e vai ferrar você quando vê que você está com a sua guarda baixa. Esses até mesmo roubando ou usando a máscara de boa pessoa. E eles podem até ser passivos agressivos e várias outras coisas. Como diz o ditado popular, o cachorrinho faz uau uau, o gatinho faz miau. E a cobrinha fala, oi grande amigo, como que você tá? E agora então, vamos falar então agora do último tipo tóxico, que sofre e que faz os outros sofrer. O salvador. É a pessoa que propõe salvar você dos seus problemas, ela tem solução para tudo, eles conseguem facilmente farejar o seu problema e tem a solução para eles. São bem intencionadas e querem o melhor para você. Mas será? Só que não. E quando eles veem que você começa a ficar independente deles?
E é aí que começa a aparecer os problemas. Eles se sentem traídos e ficam ansiosos. É uma coisa horrível. Geralmente na infância, essas pessoas logo nessa fase, eles tinham que tomar conta dos outros, tinham muita responsabilidade, como cuidar dos irmãos mais novos, dos pais doentes, tomar decisões que muitas vezes um adulto toma. Era o verdadeiro cão de guarda-pastor, mas ao mesmo tempo não tinham suas necessidades de carinho supridas na infância. E é engraçado você ver que certas partes dos líderes religiosos fanáticos, quando você vai ver parte da infância deles, na autobiografia deles, muitas vezes é uma infância difícil, em que eles tinham que ser adultos antes da hora, mas que hoje buscam o seu rebanho e não aceitam uma ovelhinha querendo mudar de rebanho, buscando poder sobre os outros para suprir essa criança ferida que ainda mora dentro dele. E muitas vezes vira até mesmo uma pessoa tirana, uma pessoa controladora, como aquela pessoa, como se o comportamento dela comunicasse: você não sabe o que é melhor para você, eu sei. E no relacionamento deles, eles de fato cuidam do outro, mas é um cuidado que muitas vezes sufoca. Mas é daí que vem o combustível dessas pessoas, é daí que vem a maior satisfação deles, mas que com o tempo acaba se tornando uma pessoa controladora, mas que para quem é de fora vê ele até mesmo como uma pessoa altruísta. Ou seja, uma vontade de controlar, mas ocultada por uma vontade de servir e de cuidar e ajudar, querendo curar os outros sem se curar, mas que você repara essa tendência quando você não precisa mais da ajuda deles ou quer seguir outras pessoas. Por isso que eu sempre digo, muito cuidado com as pessoas salvadoras. Ufa, então, falamos aqui então sobre os 10 tipos tóxicos e agora eu quero te perguntar, qual deles você mais se aproxima? A minha ideia era no final do vídeo eu falar com qual que eu mais me identificava, mas é melhor ficar quietinho na minha porque a carapuça serviu direitinho, ficou até baby look, ficou bem justinho em mim. Então é bom evitar falar para evitar me incriminar no futuro. Valendo lembrar que o objetivo desse vídeo não é autodiagnosticar ninguém, e sim trazer autoconhecimento, tendo uma maior noção das suas feridas, podendo também suspeitar e se afastar de pessoas que tenham algumas atitudes muito suspeitas, e não para sair diagnosticando todo mundo. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre as frases mais usadas dos narcisistas e foi incrível ver a gente pegando frase isolada e diagnosticando o pai, diagnosticando a mãe, diagnosticando o papagaio como narcisista. Pelo amor de Deus, né, gente? Não façam isso com esse vídeo aqui, pelo amor de Deus. E vale lembrar também que não existe uma tabelinha de passou isso na infância, então vai ser assim. Não, nada disso. Estamos falando de tendência e a natureza humana é muito mais complexa do que qualquer vídeo do YouTube. E claro, pode também ter acontecido várias coisas, aliás, várias coisas infinitas, mas que deram o mesmo resultado. Mas também pode ter acontecido tudo isso com a pessoa, mas a pessoa conseguir ser um adulto funcional, mas claro que é raro. E agora eu te pergunto, quais falhas da sua infância que te impactam até os dias de hoje, ao ponto de trazer sofrimento a você e aos outros à sua volta, mas que você não percebe? Pense nisso.